Fala perdidos, beleza, cara? Estamos aqui mais uma semana, mais um vídeo para vocês. Dessa vez um tema que está na moda no setor automotivo, que é SUV. Você não sabe o que é SUV, você fica um pouco confuso. Hoje em dia tudo é SUV. Será que meu carro é um SUV? Será que eu preciso comprar um SUV? Esse vídeo aqui veio para ser aquele guia definitivo para matar suas dúvidas. Mas antes da gente começar, você já sabe, não é inscrito no canal, cara, já se inscreve aí, aproveita que está por aqui, deixa o like no vídeo, comenta tudo que você quiser comentar, segue a gente em todas as redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição, beleza? Assim você não perde nada do que rola no universo do Perda Total. Bom, pra gente começar aqui a conversa, para estar todo mundo alinhado, cara, o que é um SUV? Bom, SUV é uma sigla que vem na expressão em inglês para veículo utilitário esportivo. Mas o que isso quer dizer, cara? Bom, como que a gente pode definir um SUV, um SUV? Existe uma série de definições que você consegue encontrar na internet, tá? O que a gente consegue pegar de pontos em comum entre essas definições mais famosas? Primeiro, é a capacidade off-road. SUVs têm boa capacidade off-road. Você já começou a detectar algumas incongruências com o mercado atual, né? Bom, quando os SUVs começaram a surgir, o que a gente tinha de veículo off-road, propriamente dito, para passar em qualquer buraco, cara? A gente tinha os Jeeps, na época, o Willys, o FJ Cruiser, que a gente aqui no Brasil conhece como Bandeirante. Isso são Jeep. Então como que a gente pode diferenciar um Jeep de um SUV? Bom, falando em capacidade off-road, cara, um Jeep tem uma capacidade off-road muito melhor do que um SUV. Jeep é sempre 4x4. Alguns SUV podem ser 4x4, mas não necessariamente. Se a gente tiver que colocar ali na escala de off-road, o Jeep está lá no extremo, para passar em qualquer buraco. O SUV está bem antes, entendeu? O SUV sempre foi para ter uma capacidade melhor on-road do que o Jeep, então ele ficaria mais ali no meio termo. Um outro ponto em comum dessas definições que a gente encontra na internet é que SUVs têm boa capacidade de carga, tanto de pessoas quanto de bagagem ou o que quer que você queira carregar. Isso é outro ponto que ajuda a diferenciar eles do Jeep. Jeep mal carrega 4 pessoas quando não carrega só 2. SUVs não. Os primeiros SUVs foram pensados para carregar mais do que 5 pessoas, 7, 8, até 9 pessoas. Então, se a gente fosse construir uma definição média aí do que é um SUV clássico, como eles eram antigamente, a gente pode dizer que são carros grandes, com boa capacidade de carga, tanto de passageiros quanto de bagagem, e que tem uma razoável capacidade de transpor obstáculos no fora de estrada. Bom, a gente está falando aqui de SUV clássico, como eles começaram a surgir lá na década de 50, 60 e 70. Aqui no Brasil, as primeiras veraneio, né? Você pode ver que é completamente diferente de tudo que a gente chama de SUV hoje em dia. Então o que mudou de lá para cá, cara? Bom, vamos começar falando da evolução da tecnologia do setor automotivo. Antigamente, quando os carros começaram a ser construídos até mais ou menos a década de 40, 50, basicamente todo carro tinha construção, chassi e carroceria, como são os ônibus, como são os caminhões. Você tem uma estrutura, que é o chassi, e ali em cima vai montada a carroceria. Você já deve ter visto a foto de uma Range Rover trocando correia dentada, não viu? O chassi aqui embaixo com as rodas e o carro lá em cima. E isso é uma construção, chassi e carroceria. Já no período entre guerras, alguns carros de passeio começaram a ter construção monobloco, como são hoje praticamente 100% dos carros pequenos, onde você não tem mais o chassi separado da carroceria, mas você tem um corpo rígido, onde são montados os painéis e aí dá a cara ao carro. Mas se você desmontar, você tem a estrutura, a gaiola, entre aspas, não é uma gaiola, mas a gaiola, o monobloco do carro está ali. Mas até os anos 80 e 90, você não conseguia fazer um SUV grande monobloco. A engenharia não tinha essa capacidade, você não conseguia garantir rigidez estrutural de uma estrutura daquele tamanho, principalmente em um veículo pensado para rodar parte do tempo no fora de estrada. Então, se você pegar todos os SUVs clássicos até a década de 90, aqui no Brasil, Veraneio, Bonanza, Blazer, Explorer, todos eles têm construção, chassi e carroceria, como caminhão. O que isso acarreta, cara? É ruim de curva, é pesado, tem centro de gravidade alto, então quando você faz uma curva é mais fácil de você capotar. Mas aí a engenharia foi evoluindo, os métodos de fabricação foram evoluindo, os materiais construtivos foram evoluindo e a gente chegou na década de 90. O que aconteceu na década de 90 e por que é muito importante a gente falar dos anos 90 quando a gente fala de SUV, cara? Foi nos anos 90 que surgiram os primeiros SUVs grandes, enormes, pensados puramente para conforto e desempenho. Eu tô falando de quem, cara? Porsche Cayenne, BMW X5
e Mercedes-Benz ML. Aí você pode falar assim, não, mas o primeiro SUV de luxo que a história considera é o Range Rover, lá nos anos 70, 80. Beleza, cara, mas os primeiros Range Rover têm construção, chassi e carroceria. Por melhor que eles fossem, eles não chegam perto de um SUV moderno da década de 90 para cá, no quesito dirigibilidade, esportividade e conforto. A partir dali, cara, a partir dos anos 90, esses três carros que eu falei, eles venderam um absurdo. Eles roubaram um mercado enorme dos sedãs de luxo, BMW e Mercedes, a Porsche na época não tinha sedã. Mas o que a galera viu, cara? Que o mercado amava a praticidade de um SUV sem ter os contras de um SUV. Dirigibilidade, peso excessivo, contorno de curva prejudicado. Você não tinha isso nesses SUVs modernos. Aí a galera começou a vislumbrar, trazer esse mercado para os carros populares. Pouco tempo depois chegou aqui no Brasil um carro que você deve conhecer como Ford EcoSport. É exatamente esse conceito de SUV moderno aplicado ao mercado popular, cara. Fez pouco sucesso, né? A partir de então a gente pode dividir essa definição de SUV em duas vertentes, cara. Você tem o SUV clássico, que é o SUV feito de chassi e carroceria, é o SUV derivado muitas vezes de picapes, e você tem os SUVs modernos, ou SUV de shopping, que são carros muitas vezes já pensados como SUV, ou derivados de sedãs e hatches, compartilhando plataforma, compartilhando várias peças, com motores menores e características de dirigibilidade e desempenho comparável a peruas, sedãs e hatches. E por que fez tanto sucesso, cara? Não tem como um hatch, uma perua e um sedã ser tão prático quanto um SUV pequeno, cara. Por mais que você perca espaço, principalmente de porta-malas, quando você compara um SUV pequeno com o seu irmão sedã ou o seu irmão perua, a posição de dirigir, ali a posição do habitáculo mais alta, torna muito mais fácil idosos entrarem no carro. Você colocar uma criança pequena numa cadeirinha é muito mais fácil. Você se sente mais assim, imponente, entre aspas, no trânsito, porque você senta mais alto, principalmente quando a gente fala de anos 2000, anos 2010, quando a maioria dos carros ainda tinha uma concepção mais antiga no Brasil, um EcoSport parecia um caminhão no trânsito de 2003. Tudo isso sem você ter que andar num trambolho que é um SUV clássico, como uma Blazer, como uma Veraneo, aquele negócio enorme, uma SW4, uma Pajero Dakar, uma Pajero Full. É um trambolho, cara, é um carro pesadão, ele bebe muito mais do que um SUV pequeno. Por isso que o mercado adorou. Porque via de regra, cara, SUV clássico, SUV de verdade, é ruim de curva, não tem freio suficiente, não anda tanto quanto deveria, você toma susto com ele o tempo todo, ele tem tração traseira, se você bobear em curva você roda. O que o EcoSport tem comparado a isso? Beleza, os primeiros vinham com aviso lá que você não podia abusar, senão você podia capotar, mas ninguém ligava. A gente ainda tem alguns SUVs clássicos, você pode chamar de SUV raiz, SUV antigo. A gente tem a Toyota SW4, a gente tem ainda a Pajero Sport, a gente tem a Chevrolet Trailblazer, mas hoje são carros muito caros. A gente praticamente não tem SUV clássico barato mais. A última venda no Brasil que eu lembro foi a Blazer, que parou lá em 2011. E a gente tem um mercado praticamente dominado pelos SUVs modernos, cara. Aí a gente entra numa segunda discussão. O que é SUV? Bom, cara, eu costumo dizer o seguinte, o mercado pegou a palavra SUV, a ideia do SUV, e tentou aplicar em tudo. Algumas montadoras, como a Renault, por exemplo, foi ao extremo de chamar o Kwid de SUV dos compactos. Foi ao extremo, além da conta, de levantar a suspensão do Logan. Só que, graças a Deus, eles não chamaram o Logan de SUV dos sedãs. Bom, isso não é muito claro ainda no mercado, tá? A gente não tem uma definição no dicionário o que é um SUV moderno. O que a gente aqui do Perda Total imagina, cara? SUV é um carro pensado para ser um SUV. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um Sandero, levantar a suspensão, botar umas moldurinhas na caixa de roda e chamar ele de Stepway, ele não vira um SUV, ele continua sendo um hatch elevado. Você pega um Kwid e levanta a suspensão no máximo que dá e chama ele de SUV dos compactos, não, ele continua sendo um subcompacto ou um city car. Ele nunca vai ser um SUV. O que é um SUV? O Duster, que é um carro feito para ser um SUV. Ele é um SUV moderno, ele é um SUV de shopping. Você pode chamar de SUV de shopping, mas ele é um SUV, cara. O T-Cross é um SUV, o Pulse é um SUV. Na definição moderna de SUV, todos esses são SUV. E o Nivus? Cara, o Nivus ele entra em uma outra categoria, que são os crossovers.
O que é crossover, cara? Crossover é tudo que mistura algo a alguma coisa. No mundo dos carros, a gente costuma chamar de crossover um carro que não se encaixa em nenhuma categoria, mas ele se encaixa entre duas categorias. Acontece muito de uma montadora lançar uma mistura de um SUV com uma perua. Por exemplo, Mitsubishi Outlander. Ele se encaixa muito mais como crossover do que como SUV. Dodge Journey ou Fiat Fremont se encaixa muito mais como um crossover do que um SUV. O Nivus é um crossover entre um hatch e o Pointer dos anos 90. Não, sacanagem, cara. É só entre um hatch, um SUV, um cupêzinho ali. Enfim, ele não é um SUV propriamente dito. E aí, tudo que é moda é extrapolado. E aí começaram a surgir os CUVs. O que é CUV, cara? Apesar de eu não gostar muito da definição, mas CUV a gente pode traduzir para o português como um SUV coupé. Isso vai acabar virando uma nova tendência, tá? A Fiat acabou de lançar o Fastback que vai fazer sucesso. Cara, aonde você tem um mercado que deixou claro a preferência por SUVs, as montadoras vão tentar nadar na onda o máximo que puderem. Então muita gente vem perguntar pra gente, vocês acham que as peruas vão voltar? Vocês acham que os sedãs vão voltar? Que os hatches vão voltar? Cara, esquece, meu filho. Meu palpite, a gente pode voltar a ter peruas, sedãs e hatch, mas só no mercado de entrada, cara, só no mercado dos compactos. Por quê? Porque mesmo os SUVs modernos são mais caros de produzir do que um hatch do mesmo porte, do que um sedã, talvez até do que uma perua. Não é à toa que, por exemplo, a Volkswagen lançou o T-Cross no Brasil para substituir o Golf. Só que o T-Cross é um carro compacto, o T-Cross é um carro da família do Polo. O Golf é um carro médio. O SUV da família do Golf é o Tiguan, não é o T-Cross. Mas acabou vendendo pelo mesmo preço na época. Então, cara, resumindo essa história toda, para você não passar mais vergonha no papo do boteco, no papo do café do trabalho, quando surgir o assunto SUV. Hoje, praticamente, a gente tem esses dois tipos de SUV, que é o SUV antigo, o SUV clássico, o SUV raiz e o SUV moderno, o SUV de shopping, o SUV Nutella. Como que você diferencia um de outro? Basicamente, um tem construção chassi e carroceria, o outro tem construção monobloco. Só esse ponto de diferença muda tudo. É muito mais fácil você fazer um SUV com a dirigibilidade comparável com um sedã com perua em um carro com construção monobloco. Agora vamos para o próximo ponto, cara. Você precisa de um SUV, você tá vendo na rua todo mundo SUV, 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 SUV. O cara que trabalha do teu lado comprou um HRV e tá te enchendo o saco. Cara, a resposta é muito simples. Provavelmente você não precisa de um SUV. Só que hoje a oferta de SUV é muito maior do que qualquer outro tipo de carro. Então, cara, minha dica é sempre a mesma. Vai, anda e vê se te atende e vê se você gosta. Infelizmente, a gente mora num país onde as ruas e as estradas têm um asfalto terrível. E querendo ou não, mesmo os SUVs modernos não tendo capacidade off-road, nada muito além de sedãs e hatch, eles são mais altos. E aqueles poucos centímetros que eles ganham de altura te ajuda a cair no buraco sem dar com o fundo do carro, te ajuda a passar num quebra-mola com 5 pessoas dentro sem arrastar o assoalho do carro todo, te ajuda a subir aquela rampinha sem largar a beisola do para-choque dianteiro. Então, não é irrisório esse ganho de vão livre. Esse ganho de vão livre te ajuda na rua. Aonde um Toyota Corolla Cross passa, por exemplo, um Toyota Corolla Sedan passa, mas vai arrastar. Então não dá muito para chamar os SUVs modernos de off-road, eles não são off-road, eles apenas são mais altos. Alguns, né, seu Jeep Renegade. E ganharam o gosto da galera, porque a galera tá cansada de arrastar o popote no quebra-mola da vizinhança, cara. Ah não, mas eu quero comprar um SUV clássico. SUV clássico, o buraco é mais embaixo. Beleza, se você tem grana, se você tem dinheiro para comprar um 0 km, meu filho, vai. Você não vai ficar preocupado com isso. Mas você viu aquela beleza daquela Pajero V6 Sport 2010 anunciada por 50 mil, ficou louco. Vou vender meu Cerato e vou comprar essa Pajero. Cara, SUVs clássicos, SUVs antigos, são carros ruins, entre aspas, de dirigir, tá? Você tem que ter um gosto para aquilo ali. Eles não são carros normais. Eles não freiam direito, tá? Por melhor que eles sejam, por mais novos que eles sejam, não freiam como carro pequeno. Eles não andam como carro pequeno e, principalmente, eles não curvam como carros pequenos. Então, todo mundo gosta de sacanear a Hilux e a SW4 que elas tombam em curva. Mas deixa eu te contar um segredo, meu filho. Toda picape e todo SUV clássico tombam se você abusar dele. Eles não são carros feitos para andarem rápido. Eles são carros feitos para terem uma capacidade off-road melhor do que os outros e carregarem as almas que tem que carregar. Então você viu aquela belezinha daquele SUV clássico anunciado num preço show de bola? Investiga, tá?
Principalmente preço de seguro, que costuma ser um absurdo, tá? Desempenho, vê se te agrada, anda e vê se você curte o comportamento. E segurança, cara. Dá uma pisada forte no freio, dá uma balançada e vê se você sente firmeza nele. Pneu costuma ser um absurdo, cara. Alguns desses carros usam roda aro 17, 18, com pneu de uso misto. Dá uma olhadinha, joga no Google aí, pneu de uso misto aro 18. Vê quanto que é e depois tu me fala o que tu achou. Então, eu sou um cara que gosta de SUVs antigos, SUVs clássicos, chassi, carroceria, mas não dá mais pra gente falar que o Corolla Cross não é um SUV, que o Pulse não é um SUV. Cara, eles são SUVs, só são de uma concepção diferente daqueles carros que a gente curte, com feixe de mola que passa, que carrega 17 pessoas. Eu curto muito também, mas não adianta mudar o nome não, filho, é a tendência no mercado. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, tá? Se não é inscrito, se inscreve no canal, cara. Segue a gente em todas as redes sociais, os links estão embaixo na descrição. Deixa o like no vídeo, comenta o que você quiser. Concordou, comenta. Não concordou, comenta. Tem alguma dúvida? Deixa pra gente aí que a gente tenta responder na medida do possível. Beleza? Semana que vem a gente volta com mais polêmicas automotivas, cara. Um abraço, valeu!